Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 5 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Ontem nós contemplamos como Jesus recebeu a notícia da morte violenta do profeta João Batista, seu primo e precursor. E como o povo, chocado com o acontecido, foi atrás de Jesus e ficou um longo tempo com ele num lugar deserto. Lá viveram uma experiência maravilhosa, uma verdadeira resposta ao banquete de Herodes. Participaram de um banquete de vida, onde Jesus repartiu o pão para eles. Eles tiveram uma experiência da presença do reino de Deus, no acolhimento, na fartura e na alegria. E no fim da tarde, os discípulos, amando de Jesus, pegaram a barca para ir para Genezaré, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Jesus tinha ficado para se despedir do povo. Depois que o povo se foi, Jesus foi rezar no monte. A travessia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte e o mar agitado. Pelas 3 horas da manhã, eles viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles, e foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus de lá gritou: "Sou eu, tenham medo não." Puxa, que susto, hein? Nessa narração do Evangelho de Mateus, conta-se também que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. E até que estava conseguindo, mas ficou com medo e começou a afundar. Foi aí então que Jesus o segurou pela mão. Quando subiram na barca, o vento se acalmou. Os discípulos reconheceram então que Jesus era de verdade o Filho de Deus. O que essa história está nos ensinando? Só contando um fato curioso?
Certamente que não. O próprio texto, Mateus 14, já nos dá uma pista de compreensão. As palavras mar e barca estão muito repetidas no texto. Mar é sempre uma representação do mundo, a que os discípulos estão enviados como missionários. O mar é o mundo onde se realiza a missão. A palavra barca está repetida 6 vezes. Essa insistência não pode ser por acaso. Barca, você sabe, é uma representação da comunidade, da igreja. A barca de Pedro é a igreja, a comunidade dos discípulos. Mas o que está acontecendo? Eles estão tentando atravessar o mar e estão encontrando muita dificuldade. O que significaria a barca dos discípulos atravessando o mar? É a igreja realizando a sua missão no mundo, no meio de muitas dificuldades. Note as palavras que aparecem. Era noite, os ventos estavam contrários, o mar estava agitado pelas ondas. Que dificuldades encontra a igreja na realização da sua missão? Nem precisamos fazer uma lista, não é verdade? O certo é que o mar continua revolto e os ventos contrários. Mas voltemos ao mar da Galileia. O que aconteceu no meio daquela apreensão toda dos discípulos, coitados, no meio daquela tempestade? Eles viram um vulto andando sobre as águas e vindo na direção deles. Ficaram de cabelo em pé, mas reconheceram quem era quando Jesus se apresentou. Lembra o que foi que o personagem disse? Sou eu. Tenham medo não. Mas quem é ele? Claro que é Jesus. Mas ele disse, sou eu. Disse como Deus. Pai tinha dito no Monte Sinai a Moisés, eu sou. Diga ao faraó que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Eu sou é Deus. Podemos pensar assim, no meio daquele vendaval, daquela tormenta toda, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. Jesus é Deus. Ele é eu sou. E durante o seu ministério, Jesus foi se revelando. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Ele é Deus. É Deus quem domina o mar. É Deus quem acalma a tempestade. E por falar em tempestade, cadê a tempestade? Quando Jesus e Pedro entraram na barca, tudo se acalmou. Então, resumindo, o mar é o mundo, onde os discípulos levam adiante a missão que Jesus lhes confiou. A barca é a comunidade dos discípulos, a igreja. De vez em quando a comunidade se encontra cercada de problemas e dificuldades, no meio de uma verdadeira tempestade. Em momentos como esse, faz-se uma profunda experiência de Deus. Jesus mesmo vem ao seu encontro. Jesus é o Deus, vencedor do pecado, vencedor do mal e da morte. É Ele quem garante o êxito da missão. Ele domina a tempestade, Ele acalma o mar. Nesta cena, Pedro tem um lugar de destaque. Também ele experimenta andar sobre as águas, como Jesus, embora com medo. E neste mês vocacional, em que celebramos a vocação dos ministros ordenados, dos consagrados, dos ministros leigos, fica ainda mais forte em nós a certeza da presença de Jesus em sua barca, em sua igreja, garantindo a travessia em todas as dificuldades e socorrendo os seus ministros
em suas fraquezas.